Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. Como uma pessoa deve agir quando sente raiva, quando ela se vê injustiçada, quando ela está em uma situação de vontade de matar alguém, vontade de explodir, vontade de tomar uma ação impulsiva, né? Quando ela está ali com sangue nos olhos, quando ela tem vontade de xingar uma pessoa. Qual deve ser o comportamento de alguém que segue a filosofia que eu exponho aqui no canal? Eu já demonstrei em vídeos que eu estou deixando linkados ali nos comentários que o universo não é isso que se apresenta aos nossos sentidos, mas pelo contrário, nós só temos acesso sensivelmente a um véu, né? A uma ilusão, porque o ser verdadeiro é uno, ele é perfeito, ele não tem figura, ele não é palpável, ele não tem cor, ele é uma mente incriada que se manifesta em inúmeras formas, que se manifesta nas percepções, que ela apresenta à mente finita, que é ela mesma uma obra dessa mente suprema, né? A mente finita, o ser filosófico, o eu pensante, é uma reprodução miniaturizada desse ser supremo. E sendo assim, nós temos consciência de que nada daquilo que nós captamos pelos sentidos existe de modo absoluto, mas apenas em relação ao sujeito, seja o eu, seja algum outro sujeito finito, né? Porque a mente suprema não criou apenas um ser finito. Sendo assim, pessoal, a única coisa que existe de fato no plano da realidade é o conceito, né? Os conceitos das coisas, que são abstratos, que são estáticos, que são sempre eles mesmos. Enquanto os objetos empíricos que estão aqui no campo da experiência, que dependem dos nossos sentidos para serem acessados, são fugidios, são efêmeros e eles se transmudam, né? Tudo na natureza se transmuda, mas a mudança não é algo objetivo, não é algo que está na própria realidade, mas ela é a percepção da sucessão das percepções no ser finito. Quando o ser finito recebe percepções diversas e ele nota essa sequência, ele chama isso de mundo, ele chama isso de realidade, mas isso é apenas uma forma distorcida do real, porque nós não temos a capacidade de abarcar o real como ele é, né? A gente não tem como ver a tudo de modo objetivo, panorâmico, como a mente suprema vê. Ela vê a tudo de uma só vez, em um ato eterno, em um ato simples, em um ato perfeito. Nós precisamos dos sentidos, nós precisamos dos nossos raciocínios, e nisso muitas vezes a gente falha, né? A gente capta coisas que parecem ser de uma determinada forma e quando nós vamos investigar analiticamente nós descobrimos que não é bem daquele jeito. E nessa procura não existe fim, né? A procura pela verdadeira realidade no campo da pesquisa científica nunca tem um ponto final. Enquanto a filosofia correta, racionalista, panenteísta, idealista, nos mostra as linhas gerais do ser, sobre a existência da verdade, a existência do eu pensante, a existência da mente suprema, a existência das leis da lógica e de uma ética racional para que a gente possa lidar com os outros seres pensantes e conosco também. Sendo assim, vamos voltar para a pergunta, né, que eu acabei saindo dela. Como reagir no momento de intensa raiva, quando a nossa essência racional é abafada, quando nós nos sentimos tomados pelas paixões? Será que devemos ceder? Será que a gente deve realmente estourar, né? Às vezes a gente tem vontade de matar alguém, de bater na pessoa. Então, um filósofo deve ter em mente tudo isso que eu falei até agora. Quando ele sentir essa raiva, quando ele sentir o impulso, quando ele sentir a paixão indomável, induzindo a tomar uma atitude que ele sabe que vai se arrepender depois, que vai trazer-lhe prejuízos, ele deve ter consciência de que tudo o que está sendo não é. Apenas o conceito é. A realidade é estática, a realidade está na mente suprema, todas as coisas estão nela eternamente, desde sempre e para sempre. E aquilo que nós captamos agora, essa nossa experiência fugaz, não passa de uma ilusão de fato, né? Essa vida toda que nós temos, esses momentos
que parecem tão importantes a ponto de nos fazerem tomar atitudes extremas, não valem a pena. A gente deve sempre seguir a nossa essência racional, a gente deve seguir a lógica e tomar atitudes ponderadas, atitudes que possam ser justificadas em modos argumentativos. É assim que a gente reflete na nossa limitação, guardadas as devidas proporções, o próprio procedimento do ser divino. E com isso nós estamos sendo autênticos com a nossa essência. Quando a gente se sente com muita raiva, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente provocado, né? E a gente sabe que se a gente revidar, muitas vezes vai ser pior. Às vezes compensa você ouvir uma ofensa e ficar em silêncio, porque às vezes a pessoa está ofendendo com a intenção de que você revide. E se você revidar, o efeito será pior. Dependendo da situação onde você se encontra, do local onde você está, da sua posição social, né, cultural, às vezes é melhor você ignorar o ofensor, né? E então, tenha consciência disso, né? Essa situação que você vive agora é um sonho passageiro na mente suprema. O que é isso diante do ser, diante desse ser infinito, magnânimo, perfeito, né? Seja racional sempre, haja de acordo com a lógica, inspire profundamente, solte o ar pela boca, visualize-se mesclando-se com a mente suprema, com o ser infinito. Saiba que você no fundo é um com ele, e esse oceano é calmo, é pacífico, ele é exatamente como deveria ser, sem surpresas, sem intempéries, e você no fundo é assim também. Essas paixões que te perturbam, tudo isso que está ao seu redor, te movendo para um lado ou para o outro, não vale a pena se apegar a isso, sabe? Não ligue para essas situações. Saiba que você é maior e melhor que tudo isso. Tá bom, pessoal? Esse era o recado de hoje. Até a próxima.